começar uma série de vídeos sobre cases de crise emblemáticos, aqueles que ficam na história e que os livros abordam como se fossem cases assim que têm que ser estudados, não só sob o aspecto de erros principalmente, mas como de acertos se ocorreram e também pelo efeito que causaram na população, nas pessoas que estiveram envolvidas nessas crises. Eu vou começar com um desses cases emblemáticos, que é o ocorrido em Bhopal, uma pequena cidade da Índia, no interior da Índia, em 1984. Nessa cidade havia uma fábrica de uma empresa americana chamada Union Carbide, que ela fabricava pesticidas e produtos altamente perigosos e tóxicos. E na noite de 2 de dezembro de 1984, ocorreu um erro, quase sempre, nas crises tem um erro do pessoal que estava operando e que permitiu que a temperatura nos dutos que conduziam os produtos subisse demais. E o que aconteceu? Aconteceu um vazamento de um produto altamente tóxico chamado metil isocianato. 42 toneladas, mais ou menos, desse produto vazaram pelas chaminés da empresa durante a noite. Esse gás venenoso acabou contaminando toda a região ali ao redor da fábrica, onde morava muita gente, inclusive em favelas, de modo que pela manhã 3.000 pessoas durante o dia praticamente morreram instantaneamente. Se nós compararmos com o World Trade Center, não foram 3.000, foram quase 3.000. Então ocorreu lá o quê? Um World Trade Center numa noite, por causa de um erro nessa fábrica da empresa americana Union Carbide. O que aconteceu então? As consequências dessa crise são terríveis. Terríveis no sentido humano, porque além da intoxicação que causou a morte, a maioria das pessoas ficaram contaminadas, tendo sequelas pelo resto da vida. Para vocês terem uma ideia, calcula-se, desde lá de 84 até hoje, que cerca de 25.000 a 30.000 pessoas na Índia morreram em consequência desse vazamento. Então foi um negócio assim terrível. A empresa americana, a matriz nos Estados Unidos, imediatamente, do ponto de vista da comunicação, ela foi transparente, avisou e comunicou o que aconteceu e se deslocou a diretoria para lá, mesmo sabendo o diretor que ele poderia correr risco de ser preso, como ele foi preso. 2 dias depois estava solto. É claro que a empresa tentou minimizar e tal, mas não tem como minimizar uma crise dessas. Por mais assistência que você dê, você não consegue minimizar. O efeito é extremamente deletério. Até hoje, nascem pessoas lá naquela região com sequelas, defeitos, e muita gente morreu de câncer. Os adultos que respiraram aquele gás tóxico sofreram problemas seríssimos, foram morrendo ao longo do tempo e tal. A empresa, segundo consta na literatura, ao longo desse tempo todo, ela teria pago 500 milhões de dólares, entregou para o governo da Índia, pagar indenizações, sem saber nem o número de pessoas que foram afetadas. Vocês imaginam o problema que causou para a empresa? Claro que uma empresa dessa não tem mais condição de sobreviver. Ela foi engolida pela crise, tal o tamanho da crise. Essa empresa, na década de 2000, ela foi comprada pela Dow Química e simplesmente ela desapareceu. A unidade lá foi fechada, mas até hoje as ruínas estão lá com uma lembrança triste desse acontecimento que é considerado, como eu disse, o maior desastre industrial da história. Talvez em dimensão humana ele perca para Chernobyl unicamente, no mundo moderno, vamos falar assim, Mas é uma crise que liquida qualquer empresa e ela cometeu vários erros. As indenizações acabaram não sendo pagas porque a burocracia da Índia é muito grande para saber quem que deveria receber. As pessoas, na maioria pobres, não sabiam nem como reivindicar os seus direitos. Então, é uma terrível crise que aconteceu há 35 anos, que continua hoje ainda gerando fatos extremamente negativos e mortes, inclusive, no mundo. A cada 5 anos,
geralmente é lembrado, a imprensa publica matérias enormes ainda sobre as consequências dessa crise. Chama-se então a contaminação de Bhopal por esse metil-isocianato, um veneno terrível que vazou durante a noite e matou milhares de pessoas. Essa crise é uma crise emblemática pela dimensão que ela tomou, pelo custo dela, inclusive, né, porque são milhões de dólares, e, pasmem, a rigor ninguém foi punido por essa crise. 26 anos depois do acidente, 7 executivos americanos foram condenados na Índia a 7 anos de prisão e a pagar uma multa irrisória, uma multa simplória de $2.000 cada um deles. E, claro, naturalmente não ficaram presos, né? Então, na verdade, ninguém foi punido. É claro que a diretoria toda da empresa caiu, essa empresa foi vendida e tal, mas para a gente ver como é que um erro é capaz de causar um transtorno tão grande, e de modo que essa crise se transformou num case emblemático que nós devemos sempre recordar para que acidentes desse tipo não se repitam.